Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, seguinte, hoje é dia de entender mais sobre Romário. Então a gente vai rapidinho para a vinheta que a gente tem muita coisa para falar sobre esse craque da Copa do Mundo de 1994 e não só da Copa do Mundo, mas um dos maiores craques da história do futebol. Antes da gente ir para a vinheta, vou pedir aquilo de sempre para vocês. Deixa, por favor, a sua inscrição aqui no canal. Também ativa o sininho para receber todas as notificações. O canal é novo e aí o YouTube demora para notificar. Então, por favor, já faz isso, porque você recebe uma notificação aqui na parte de cima da sua tela, beleza? Além disso, por favor, curta o vídeo, isso ajuda demais a divulgar. Também compartilha com o máximo possível de gente e, por favor, deixa teu comentário ao longo do vídeo. Gosto muito de te ouvir a tua opinião sobre esse esporte que a gente tanto ama. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e na volta mais desse grande jogador, do cara que destoou em 94, o baixinho Romário. De volta, pessoal, de volta aqui e a gente vai construir essa cronologia, construir essa história com vocês sobre como entender o Romário a partir da fala do próprio Romário sobre a carreira. Romário já está numa fase onde algumas reflexões são mais possíveis, né, após o término da carreira, e principalmente entender um pouco dessa personalidade do Romário, como que ele vai construir isso e também, obviamente, assistir alguns gols do baixinho, ver o que ele melhor fazia, que era gol. Então, nesse cenário, vamos começar a entender um dos mitos criados a partir do Romário. Tem seu ponto de verdade e ponto de mentira também, né? Obviamente, a gente vai exagerando em alguns pontos para contar a história mais legal, e a mídia faz bastante isso, que era o Romário não treinava, o Romário não ia para treino, Romário é esse cara rebelde que ficava na praia, e ele mesmo vai falar para vocês sobre isso aqui na tela do NS Soccer. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. Vou treinar, sempre que estiver treinando, na parte da tarde. O treinador que chegar, o treinador, é bom passar isso para eles. Se eles passavam ou não, o problema não é meu. Então é o seguinte, partindo daí. Então, às vezes que eu não treinei de manhã, eu não faltava, porque eu tinha um acordo com o presidente. E é o seguinte, eu sempre gostei muito de noite. Só que eu nunca bebi e nunca fumei. E graças a Deus nunca usei nenhum tipo de droga. Então, dos males o menor, né? Eu sempre dormi 6 horas, 8 horas no mínimo. Isso aí, o Romário não dorme, dorme. Não dorme na hora que tem que dormir, mas dorme. E às vezes eu dormia muito mais. Então é o seguinte, isso não me incomodava. Então eu não deixava de jogar menos ou jogar mais, não treinando aquele dia de manhã, ou não indo, ou indo para a noite. Aí eu vou botar nos dias de hoje. É claro que não se dá mais para fazer isso. Porque na minha geração, a parte física era importante? Era, claro que era. Mas era muito menos importante do que hoje. Entendeu? Muito menos importante do que hoje. Porque você vê, são poucos jogadores que têm aí 36 para cima que jogam em alto nível mesmo. Não é jogar para roubar, é jogar em alto nível. Pode falar 2, 3 aí, né? Então, na minha época não, já tinha gente que jogava em alto nível mesmo, acima de 35 anos, 36 anos. Então hoje a parte física não me deixaria fazer isso. Até os próprios treinamentos são diferentes daquela época. Então assim, eu vivi uma época que eu podia fazer isso. E fiz dentro dos meus limites. O meu si é o contrário. O meu si é o seguinte. Talvez se você não tivesse ido na noite, talvez no outro dia você não ia estar com a mente do jeito que ela tinha que estar para você ir se concentrar e fazer o gol. Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Para mim é impossível te responder porque entra o si. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, por mais que eu ia à noite, eu tinha na minha cabeça a minha responsabilidade. Eu não ia à noite um dia antes do jogo. Isso é mentira. Claro, talvez uma vez ou 2 vezes tenha acontecido.
Jogo domingo, eu ia à noite da sexta. Jogo no sábado, eu ia na quinta. Por mais que eu não concentrava, eu não ia pra noite. Eu ia ficar em casa. O máximo que eu ia para o jantar fora. Então o resto, isso aí tem muita conversa fiada. Claro que, pô, tiveram algumas vezes, pouquíssimas vezes na minha vida, que eu saí de uma noite antes do jogo, aconteceu. Mas eu posso dizer, de cada 10 era uma. E aí, esse canal foi onde a gente pegou o corte da entrevista. Aliás, tem bons cortes lá de futebol. E é um primeiro ponto que a gente observa e é necessário a gente ter isso em mente. O Romário é de uma geração de jogadores que já não tem mais espaço, digamos assim, né? Não tem mais espaço tanto pela fala. Hoje em dia, talvez, algumas falas dele não seriam tão bem vistas como são hoje em dia, né? Essa ideia do futebol raiz, alguma coisa desse tipo, hoje em dia é meio batido, é mais argumento antiquado do que necessariamente algo que é válido, né? Quando o jogador faz uma fala desse tipo, ele é mais massacrado do que elogiado. Eu sou bom, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele é mais massacrado. E, obviamente, se tivesse algum jogador de algum grande clube hoje que faltasse o treino e saísse na mídia, por mais que esse jogador fosse um cara fantástico, muito provavelmente esse cara não ficaria no clube. Então, mudou-se bastante. Obviamente, mudou o acesso à informação, mudaram as formas como os torcedores se relacionam com os jogadores, e tudo isso muda, obviamente, toda a forma de se observar o futebol. Então, esse primeiro aspecto é um aspecto importante, é entender que há um contexto específico àquele momento e há um jogador que é fantástico e que, de alguma maneira, se cuidava mais. Então, esses mitos do ele vai para a balada, ou ele isso, ou ele aquilo, começa a ser um pouco desfeito quando você começa a entender que o cara se cuidava na medida do possível, só não fazia aquilo dentro do clube, né? Iago, você está justificando? Não, não é isso. É só a gente começar a entender que há níveis entre o cara baladeiro que chega bêbado no treino e o cara que, por exemplo, vai em todos e é super dedicado. Há níveis entre uma coisa e outra. O Romário não era o cara que ia chegar bêbado, que ia fumar, que ia não dormir. Ele é o cara que se cuidava nesse sentido e não ia treinar de acordo com o que ele falou, aprovado pelo presidente, né? Ele está falando especificamente do Eurico, né, no Vasco da Gama. Tá? Então vamos, aproveitando isso, a mais um, né? E agora a gente vai ouvir alguém que treinou o Romário, né, falando sobre como era treinar o baixinho e principalmente os pontos positivos e negativos dessa relação. Vamos ver uma fala do Cruyff. Ondanks dat Romário een hele goede voetballer is, met Romário een goalgetter is, noem maar op, zijn er 3-4 aspecten waar we dus met hem over praten. Hij zegt, kijk, als je dat nog dit, dan is dat. En dat ziet hij ook, want een goede voetballer is makkelijk praten. Want die weet exact waar je het over hebt. Als iemand anders dan worden ze, nou, dan hebben die twee gasten nou over. Maar als je met een hele goede spreekt, dan kun je over dit soort details praten. En dan ziet hij ook die details. En hij ziet ook zijn voordeel van die details. Want dat zien ze natuurlijk direct. Ja, als je dus op een gegeven moment een bepaald detail met iemand doorneemt. En meteen eigenlijk dezelfde wedstrijd, die wedstrijd daarna, komt het eruit. Kijk, ja, dat is het leukste van voetballen natuurlijk. Tenminste, op dit moment. Het leukste van voetballen is om zelf te voetballen. Ik probeer te zien wat iemand doet. En dan 90% in het positieve. Esse ponto que o Cruyff colocou, e eu já vou aproveitar aqui para passar já o próximo vídeo também, é a questão da personalidade do Romário. O Romário tem uma personalidade muito forte, de fato, e essa personalidade muito forte do Romário faz com que muita gente não consiga entender o processo. Então, assim, essa construção da personalidade do Romário é uma faca de dois gumes, de fato. Então, tem um ponto ali que ele é muito positivo, no sentido de, caramba, a gente espera e está todo mundo ciente que ele vai resolver o jogo, mas no outro aspecto, a longo prazo, talvez gere desgastes nas equipes. Então, essa personalidade muito forte acaba acarretando nisso. Você ter um grupo voltado para esse jogador
ou você tem um grupo mais equiparado, como era o caso do Barcelona, você tem, obviamente, jogadores que vão questionar isso, né? Treinadores, como o caso do Cruyff, que vão questionar a postura na imprensa, o jeito que ele vai se expressar, e aí há uma liberação, há uma transferência ou algo do tipo, e o clube vai aceitando, porque por mais que ele resolva, ele cria uma série de outros pontos que podem não ser tão positivos assim. Tá? E aí eu não estou falando que todo mundo tem que ser bonzinho para agradar, não é esse o meu ponto. Meu ponto é entender que há aspectos positivos e negativos na personalidade do impacto individual para o grupo. Cada um que seja da maneira que quiser, mas há esse impacto de fato. Tá? E o próprio Romário fala da sua personalidade e o que ele ganhou e perdeu com isso ao longo da carreira. Política hoje como senador, eu também tenho meus problemas, porque continuo com a mesma personalidade, eu sou o mesmo Romário de lá de trás. Então esses problemas que eu tinha e tive com os treinadores, com diretores, com presidentes de clubes e de federações e confederações lá atrás, é por causa da minha autenticidade, por causa da minha personalidade, por causa daquela coisa de que ter vontade de falar e falar. O futebol nunca deu espaço para esse tipo de pessoa, de jogadores, né? Hoje, muito menos. Então, assim, eu estava um pouquinho... eu era um pouco diferente dos outros. Pouquíssimos outros que existiam também, que foram assim também. E isso, na concepção das pessoas, atrapalhavam. Então, eu atrapalhei. Você acha que isso te atrapalhou ou não? Ah, com certeza. Eu acredito que isso me tirou, talvez, mais 2 Copas do Mundo, mais 2 Olimpíadas. Esse meu jeito de ser sincero, objetivo, marrento. Com certeza, se eu não tivesse sido assim, eu poderia ter participado de mais desses eventos que eu te falei. Explica o marrento. Porque todo mundo fala marrento, mas eu queria ver de você. Por exemplo, quando eu nasci, Papai do Céu falou que ele é o cara. Isso é uma forma de ser marrento, entendeu? As pessoas entendem isso como uma forma de ser marrento, mas é a realidade. Quando você passa a conhecer e ter noção do que você pode fazer, ou tu pode responder às pessoas na tua profissão, porque muitas pessoas falavam pra caralho, pô, o Romário gosta de noite, o Romário gosta de treinar, o Romário é mulherengo, o Romário respondão. Mas aí no jogo, 2, 3, 4 gols, o cara é foda, ele é marrento, mas ele respondia em campo. Então, é isso. Entendeu? Esse é um ponto importante, porque essa personalidade forte do Romário, né, essa personalidade que o Romário tem, é característica geral dele, não é uma característica do futebol, não é um personagem em si, não é um personagem criado. É ele. Ele é assim, ele é o cara que vai falar, o Papai do Céu apontou pra mim e falou que eu sou foda. Ele é o cara que vai chegar e falar assim, vou fazer 1000 gols e vou jogar até fazer 1000 gols. E de fato, obviamente cada um vai contestar as estatísticas a partir do ponto oficial de fonte, mas ele vai ser o cara que vai ir até o final dessa história, né? Em grandes clubes. Ele não vai recorrer a clubes menores. Ele fez 1000 gols no Vasco, né? Na Série A. Então, assim, é um cenário construído onde você vê um jogador que entendeu a sua carreira e entendeu o que ele quis fazer da vida. Assim, ele entendeu as mudanças da idade, ele entendeu como ele podia se ajustar, e tudo isso passou muito pela essa mentalidade que ele tem, mais marrenta de fato, como a gente já comentou nos outros vídeos, mas também uma personalidade também que dá uma confiança, uma autoconfiança para ele, de que ele vai resolver tudo. E aí, meus amigos, ele vai contar qual que é o segredo para ser um artilheiro como um Romário da vida?
Porque, assim, na minha concepção, o cara marrento é o cara que vai lá e fica falando, mas o cara não faz nada, né? Fanfarrão, né? É. Você não, você falava e fazia. Mas eu tive minha fase de fanfarrão também. Todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que você é um cara que mete muito gol. Como é que você tá sempre livre? E ele falou que você falou pra ele o seguinte, cara, eu fico aqui parado. E aí eles vão indo, e a bola vem pra mim. Cara, na verdade é o seguinte, primeiro, para eu fazer a quantidade de gol que eu fazia, eu tinha que me posicionar bem. Eu sempre fui o menor. E nem por isso eu não fazia gol de cabeça. Você pode ver os meus gols de cabeça, 90% dele, eu sempre cabecei na frente deles ou atrás deles, do zagueiro que eu quero dizer. Então isso é posicionamento. E aí, chegava um determinado momento do jogo, que o meu jeito de jogar eu era tranquilo na minha. Eu não fazia alarde, eu não driblava as pessoas para esculachar os caras. Eu não fazia movimento para sacanear os caras. Os meus movimentos, os meus dribles dentro do campo, independente do resultado do jogo, eram sempre objetivos. Então isso era uma coisa que eu tinha de positivo em relação aos zagueiros, que os caras sabem que eu respeitava os caras. Se era de um time menor, se era da seleção da Alemanha. E eu sempre fui um cara que nunca participei dos 90 minutos pra caralho. E muitas das vezes as pessoas achavam que, porra, deixa ele lá quieto, que ele tá quieto. O meu quieto era uma estratégia de, vamos esquecer. E aí eu aparecia. Esse era o meu jeito de jogar, era a minha forma de fazer gol. E nesse cenário, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma olhada nos melhores momentos de Romário, obviamente. Né? Então a gente vai dar uma olhada através de um vídeo do Futebol Nacional nos melhores momentos do Baixinho atuando. Tá? E a gente vai fazer esses comentários justamente que ele fez agora sobre posicionamento, sobre a forma dele jogar, e a gente vai dar uma olhada mais a fundo nesses melhores momentos agora do Romário. Primeira coisa, a gente pode entender uma coisa muito importante, a gente já fez isso aqui no canal, que é entender o jogador a partir das competências, né? Então, da relação com a bola, da estruturação do espaço e principalmente também da comunicação na ação. Então, uma questão muito importante é entender a relação com a bola. Então, vou começar pelo início. O Romário, obviamente, não vai ter um problema de relação com a bola, muito pelo contrário. Ele não ia ser um jogador de grandes dribles, não era a característica principal dele, né? Não era o Ronaldinho Gaúcho, ou Neymar, por exemplo, mas era um jogador que tinha uma relação, um domínio da bola, uma condução da bola e principalmente uma finalização muito acima da média. Então esse domínio, por exemplo, a questão da condução em direção ao gol e também da finalização. Então ele tinha essa característica de jogar muito bem, de ter uma excelente relação com a bola, principalmente nessas ações com bola diretamente, tá? E aí, pessoal, cabe um ponto importante. Essa relação com bola não é só no momento que ele vai estar tocando a bola. É também no que ele falou. Como que eu vou esperar essa bola chegar para eu realizar a próxima ação? Então eu vou me movimentar, eu vou me posicionar mais distante do zagueiro, mais próximo, eu vou sair no corpo com ele, ou eu vou ganhar um pouco mais de espaço me posicionando um pouco mais distante. Isso tudo também é a forma como você se prepara para fazer a próxima ação, para estar pronto para fazer a próxima ação. E o Romário também era excepcional nesse sentido. Quando a gente vai olhar a estruturação do espaço, que seria o segundo, né, isso tudo está na mesma ação. Tá? Primeiro, o posicionamento dele é muito bom, de fato. Ele tem uma leitura de posicionamento, e aí, obviamente, conforme a idade foi passando, ele foi aprimorando isso, que ele não teria mais essas condições de dar essas arrancadas ao longo da carreira, né? Ele vai diminuindo isso, mas ele vai principalmente aumentando a qualidade de estar no local certo, com uma distância correta em relação aos demais jogadores e principalmente dando possibilidade para a sequência ofensiva, ou seja, para receber a bola em condição
de dar sequência à jogada, né? E isso é fundamental. Ele consegue isso de uma forma excepcional. Está bem posicionado, está longe da marcação dos zagueiros, ou seja, ele consegue ter uma leitura muito boa do posicionamento adequado, não só para a equipe dele, mas para a própria sequência da jogada, ou seja, para ele conseguir dar sequência no que ele quer. Caralho, golaço! Ele dar sequência no que ele quer. E também, pessoal, o processo de comunicação na ação. Ou seja, a leitura que ele tem dos companheiros e como ele pode colaborar com a equipe é justamente fazendo os gols. Então, quando a gente fala de uma personalidade que nem o Romário tem, de ser um cara decisivo, ele não vai ser o cara das assistências, ele não vai ser o cara que vai voltar para marcar tanto, mas ele vai ser uma peça fundamental numa equipe, porque os demais jogadores, os demais companheiros de equipe vão entender que esse jogador vai resolver. Então, por vezes, a bola vai mais vezes nele do que iria nos outros. Nossa, esse foi um golaço. Vai mais vezes nele do que iria nos outros, justamente porque a leitura que ele tem e a leitura que os demais jogadores têm dele permite, permite com que ele receba mais vezes essa bola em condições de finalização e os demais jogadores façam o trabalho de voltar e marcar um pouco mais, de ter uma outra característica de equipe para que ele consiga fazer o que é melhor nele. Principalmente quando ele foi ficando mais velho, ele foi potencializando essa questão da finalização, né? De ser um finalizador em si, né? De não ter que ficar correndo tanto, mas de ser esse cara espetacular na frente do gol. E isso tudo é muito importante ter claro. É um jogador muito acima da média, e é um jogador que passou a carreira inteira pensando no gol, né? Pensando em como converter mais gols. Enquanto ele tinha essa explosão, esse arranque, essa jogada individual, ele foi utilizando. Depois, quando ele foi vendo que ele já não tinha mais esse arranque, a capacidade dele de se posicionar, a capacidade dele de finalizar, e principalmente de finalizar com poucos toques, fez com que ele fosse aumentando o seu potencial, né? Fez com que ele fosse ajustando suas características para atender às demandas do jogo. Então ele é um jogador extremamente inteligente, tá? Para além do que a gente fala do artilheiro, ele consegue colaborar para a equipe de uma maneira muito única, tá? Iago, isso a gente não vê mais tanto hoje em dia. Talvez dentro da mentalidade do que o Romário tinha de falar o papai do céu me abençoou, né? Apontou o dedo e falou eu sou foda. Talvez eu acho que o jogador mais próximo disso, talvez a gente tenha o Zlatan, que seja um pouco nesse sentido, o Zlatan Ibrahimovic, e o próprio Cristiano Ronaldo, de entender que eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Essa personalidade desse vencedor. O grande ponto é justamente o que está acontecendo. Quando você consegue se ajustar às características e ao ambiente adequado, ou seja, atender às demandas do jogo que está sendo proposto, você consegue potencializar o que você tem de bom. Quando você já não consegue mais ajustar, fica muito difícil jogar. O Romário foi muito inteligente nesse sentido, de reajustar suas características. Então, assim, é muito provável que o Romário hoje, numa situação similar à do Cristiano Ronaldo, por exemplo, reajustasse suas características, ou talvez saísse do clube e fosse para um clube onde as características dele pudessem ser melhor aproveitadas. Tá? Então, assim, é uma mudança de pensamento visando o que lhe dava mais prazer, que era a realização do gol, que era ser esse artilheiro no Brasil e no mundo, né? Romário foi excepcional, jogou muita bola e a gente está vendo aí os melhores momentos dele. Então vamos ver mais alguns lances dele e a gente já vai finalizar. Ele joga pra caramba, né? Vamos ver esse lance do Barcelona. Poucos toques na bola, apesar de ter algumas condições mais no começo da carreira, mas ele era genial ali na grande área, na pequena área. Romário, de fato, jogava demais desde a Holanda, Brasil, Holanda, né? Depois Espanha, seja na passagem pelo Barcelona, pelo Valência.
pelos 3 do Rio, né? Ele não passou pelo Botafogo, mas passou pelos 3 do Rio. Jogou demais. E na seleção de 94 foi o grande destaque na Copa do Mundo, né? Vamos ver só esse último lance. E a gente finaliza aqui o especial Copa do Mundo 94 com esse personagem icônico, que é o Romário, que é um personagem muito importante para a Copa, que é um personagem muito importante para o futebol brasileiro e mundial. Beleza? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse especial. Espero muito que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!